paz, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Estou muito feliz por estar aqui, né? Quero agradecer as boas-vindas do pastor Hebron, pastor presidente desta amada igreja. Estava me lembrando que faz 27 anos que eu aceitei Jesus aqui nessa cidade de Sara, né? Sou fruto aqui desta igreja, né? Cheguei aqui com 16 anos de idade, era orelhudo e beiçudo, né? Hoje sou, olha que transformação, gente. Continuo beiçudo, orelhudo e barrigudo, né? Piorou o negócio, né? Com 43 anos, servi a Deus aqui 18 anos da minha vida. Dediquei ao ministério desta igreja. E nós estamos muito felizes. Confesso que um pouco nervoso, né? Porque estou aqui no meio de tanta gente que me conhece, mas ao mesmo tempo feliz por estar entre amigos. E estou muito feliz por retornar a Sara. Eu acredito que já fazia uns 6 anos que eu não estava aqui, participando aqui de um culto, depois que vim da obra missionária de Portugal, que fiquei 8 anos lá servindo a Deus em Portugal, e estamos aí para servir a Deus nesta noite. Amém? Nesta reunião abençoada, uma conversa para pais, às vezes para avós também, porque temos aqui alguns avós, e nós queremos falar a respeito de algo muito importante, né, o tema que nós estávamos conversando com a irmã Suzana, que é transformando filhos em vencedores espirituais. Nunca foi tão necessário ou tão importante priorizar a educação cristã dos nossos filhos. Se eu perguntar aqui para os amados, quantos que estão aqui têm filhos, eu acredito que a grande maioria vai, né, levantar as mãos. Eu sei que às vezes alguns aqui já têm filhos adolescentes, mas a minha palestra é mais voltada até a faixa etária dos 12 anos de idade, que seria a faixa etária da formação. Do 0 aos 7, personalidade, né, dos 8 aos 9, princípio de valores, 10, 11 e 12, princípio de propósito. E tudo que uma criança aprende até os 9 anos de idade é determinante para a sua fase adulta. Eu tenho certeza que alguns irmãos que estão aqui tiveram a oportunidade de ter pais e mães que serviram ao Senhor e que são frutos desse investimento. Quando nós falamos de educação cristã para filhos, alguns pais dizem assim: pastor, eu fiz tudo o que era para ser feito, segui todas as regras, e a minha filha, meu filho não está na igreja. Eu sempre digo que é uma decisão própria, escolhas. Cada um pode tomar as suas escolhas. Quando nós crescemos, nós tomamos escolhas, mas o mais importante é saber que nós fizemos o nosso papel. Amém? E que o Espírito Santo ainda pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o plano perfeito de Deus também pode acontecer na vida daqueles que estão longe do caminho do Senhor. Amém? Eu quero convidar os amados irmãos para abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, ao qual fala sobre o texto áureo de toda a educação, né, direcionada aos filhos. Bem conhecido, porque a Bíblia também é bem conhecida de toda a igreja, mas eu quero ler com vocês capítulo 6 e versículo 4 a seguir. Que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Intimarás aos teus filhos e delas conversarás, assentado em tua cama, em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes. Amém? Por que é importante nós falarmos sobre este assunto? Primeiro, gosto de pontuar que em muitas igrejas a visão em relação ao ministério com crianças é uma visão um pouco distorcida. Infelizmente, em muitos lugares, há esta visão que acha que trabalhar com crianças é importante porque elas incomodam na igreja.
É necessário tirar as crianças e levar elas para um outro lugar, porque elas não conseguem deixar os pais prestarem atenção ao culto. Então, geralmente, quando se fala de culto, logo já se pensa, onde eu vou deixar o meu filho? Porque eu não quero ser incomodado, eu não quero ser incomodada, eu quero participar do culto sem ser incomodado. Em muitos lugares, esta é a visão. Geralmente, quando nós chegamos na igreja, eu sou também pastor de criança, e quando nós chegamos na igreja, algumas irmãs vêm e perguntam, pastor, hoje vai ter cultinho? E geralmente esta pergunta não é porque está interessado no que vai acontecer lá no culto infantil, mas essa pergunta é, será que hoje eu vou ficar livre do meu filho na igreja? Porque a visão é, as crianças incomodam, as crianças fazem barulho, e eu não quero ser incomodado. Em muitas igrejas, os pais tratam o departamento infantil como se fosse um guarda-volumes. Por exemplo, chego na igreja, preciso deixar aquilo que me incomoda em algum lugar, e depois do culto vou lá buscar. Mas a igreja que entende a importância do trabalho com criança, sabe que o ministério com criança não é simplesmente porque elas incomodam na igreja, ou porque nós queremos dar um momento agradável para os pais sem serem incomodados. Nós não tiramos as crianças da igreja por causa disso. Nós sabemos que antigamente as crianças dormiam debaixo do banco, não é verdade? E muitos cresceram dormindo, na hora da mensagem, na hora da pregação. E muitas vezes nós entendemos que hoje as crianças não são como antigamente. Às vezes, quando nós falamos para pais, os pais dizem, no meu tempo era só olhar. Realmente, há muito tempo atrás era diferente. Mas as crianças não são como antigamente. As crianças hoje são diferentes. E quem me disser que é fácil educar, me ensine, porque eu acho muito difícil educar os nossos filhos. Acho muito difícil, nos dias de hoje, educar ainda para a eternidade. E eu sempre digo que nós não tiramos as crianças da igreja porque elas incomodam. Muito pelo contrário. Nós levamos as crianças para um lugar específico, onde nesse lugar específico, elas têm a oportunidade de serem evangelizadas, pastoreadas, discipuladas e muitas vezes orientadas numa linguagem em que ela pode compreender e assim tem a oportunidade de aceitar Jesus ainda na primeira infância. Amém? Por que nós temos essa visão distorcida? Porque 95% dos pais nem sabem o que acontece no culto infantil. 95% dos pastores nunca também foram visitar o culto infantil direcionado para as crianças, o culto infantil paralelo. Nós precisamos alinhar o ministério com criança segundo a vontade de Deus. E nós louvamos a Deus pela visão do pastor desta igreja, o pastor Hebron, que abriu esta oportunidade para falarmos a respeito deste assunto. E eu quero falar sobre isso, transformando os nossos filhos em vencedores espirituais. Pode colocar o próximo slide lá? Eu trago ali aquela definição. As crianças estão sendo atacadas espiritualmente. Isso é uma grande realidade. As nossas crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente. Nunca se houve tanto aumento de ansiedade infantil. Nunca se ouviu falar tanto de depressão infantil. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio infantil. Aumentou no Brasil 85% o índice de suicídio de crianças de 8 a 14 anos. Se isso não é um alarme, se isso não é algo que está demonstrando que alguma coisa está errada, então nós sabemos que as nossas crianças realmente estão sendo atacadas espiritualmente. Quando eu leio a palavra aqui juntamente com os irmãos, nós vemos a instrução de Deus para o povo de Israel. E aqui nós vemos, então, Deus usando Moisés, e no versículo 3 ele fala, ouve, pois, Israel. Quando nós ouvimos na Bíblia esta palavra, ouve, isso quer dizer que Deus está chamando a atenção. Cada vez que nós vemos Deus dizendo, ouve, o que Deus está dizendo é, abra os seus ouvidos e prestem muita atenção naquilo que eu estou falando. E aqui nós vemos, então, Deus, através do seu profeta, dizendo, ouve, pois, Israel. Eu fico imaginando, ali todo o povo de Israel reunido, e Deus dando o direcionamento para o povo através do seu servo. E esse direcionamento foi algo muito tremendo. Eu sempre digo que quem pensou em educação cristã direcionada para as crianças, primeiramente foi Deus. Porque a Bíblia ela é muito bem clara. E Deus é um Deus
que é interessado pela próxima geração. Nós vemos que quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, as manifestações de Deus, Deus diz assim, olha, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. O que isso quer dizer? Que Deus é Deus do avô, Deus é Deus do pai, Deus também é Deus do filho. Isso quer dizer que o nosso Deus é o Deus de toda a nossa geração. Eu tenho dito que Deus é o Deus do meu filho, será o Deus do meu neto e será o Deus dos meus bisnetos se Jesus não voltar. Deus é um Deus interessado pela próxima geração. Deus é um Deus interessado para que a fé seja perpetuada para a próxima geração. E, biblicamente, uma geração é responsável pela outra geração. Quando nós falamos de ministério com crianças na igreja, uma outra coisa que precisamos entender, que, biblicamente, os verdadeiros responsáveis pela educação cristã das crianças não é o pastor, não é a professora da escola bíblica dominical, não é a dirigente do círculo de oração, não é a igreja, por mais que a igreja se preocupe com isso, mas, biblicamente, os verdadeiros responsáveis pela educação cristã e pela formação do entendimento de Deus são os pais. Eu tenho um filho, Gessé, né, a irmã Cleusa, Deni conhece, está com 12 anos de idade, mas desde quando ele nasceu, eu entendi que o meu filho é o meu primeiro discípulo. Não adianta eu ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. Tem muitos pais que se preocupam na multidão e esquecem que a nossa primeira igreja é a nossa família. E Deus estava falando isso para o povo de Israel, dizendo, olha, eu tenho uma estratégia para que a fé seja perpetuada para a próxima geração. E ele diz, ouve, pois, Israel. Então, ele chamou a atenção do povo de Israel e disse assim, tomem atenção naquilo que eu vou falar, guardem aquilo que eu vou falar, para que tudo vá muito bem. A Bíblia aqui, nessa tradução, diz, para que bem te suceda e te multipliques. Olha que interessante, o propósito de Deus para a família. E Deus, então, ele começa dizendo, e dando aqui alguns direcionamentos, nós vamos ser bem breve aqui nessa introdução, quando ele fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que é que nós entendemos com isso? Que, primeiramente, somos nós, pais. Nós precisamos ser apaixonados por Deus, para que os nossos filhos sejam apaixonados por Deus. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, para que os nossos filhos também amem a Deus de todo o coração. Nós precisamos ter, desejo pelas coisas de Deus, para que os nossos filhos também sintam desejo pelas coisas de Deus. Então, aqui eu entendo que a primeira responsabilidade é dada para a família, para os pais. E aqui, então, Deus diz, não adianta você querer ensinar o seu filho, se primeiro você não vivenciar isso. Não adianta você querer que seus filhos sintam aquilo que você não sente. Não adianta você querer que os filhos tenham aquilo que você não tem. Deus estava dizendo para o povo de Israel, primeiro vocês têm que ter, para depois influenciar os seus filhos. Eu vejo hoje em dia que realmente a arte de direcionar os nossos filhos para Deus é um grande desafio. Além de nós percebermos que os nossos filhos estão sendo atacados espiritualmente, eu percebo na igreja algumas síndromes quando se fala em relação a educar os filhos para a eternidade. Eu trabalho diretamente na formação de crianças. E eu percebo algumas questões que eu queria dividir com vocês. Eu tenho observado, hoje em dia, muitas crianças na igreja órfãos de pais vivos. Isso. Eu também observo na igreja muita terceirização da educação. Muitas vezes a postura é quem educa é a escola, e quando chega na igreja, quem educa é a professora da escola bíblica dominical. Uma outra coisa que eu percebo, que infelizmente há um grande abandono espiritual, e não somente um abandono espiritual, mas também um abandono afetivo nos nossos filhos. Nós fizemos uma pesquisa com algumas crianças até a idade de 12 anos, e fizemos umas perguntas muito simples. Quantas vezes por semana o seu pai e a sua mãe oram com você?
Quantas vezes da semana o seu pai lê um versículo bíblico com você? Quantas vezes por semana a sua família faz um culto doméstico? Quantas vezes por semana o seu pai ora por você antes de dormir ou antes que você saia de casa? Quantas vezes por semana o seu pai, a sua mãe e você jejuam em família? Nós ficamos muito espantados, porque 95% das crianças que responderam esse questionário demonstraram que a fé não é praticada diariamente em casa. Não há esta prática diária em casa. E eu sempre digo que o sermão de domingo à noite pode ser maravilhoso, mas se ele não for colocado em prática na segunda-feira, não vai fazer efeito nenhum na nossa família. Então, quando nós falamos que as nossas crianças estão sendo atacadas espiritualmente, eu quero que o irmão coloque o próximo slide. E ali eu falo sobre esta guerra espiritual, que é o tema da festa de hoje, soldados, que se encontra em Efésios, capítulo 6, que fala sobre essa guerra espiritual. É tão interessante que muitas vezes nós não temos a visão de que as crianças também enfrentam esta guerra espiritual. Nós não temos essa visão da criança e a espiritualidade. Antigamente, na igreja, nós ouvimos essa frase: cuidado, quando você for para a faculdade, toma muito cuidado, porque lá na faculdade um monte de gente se desvia. Hoje o diabo não está esperando que as crianças cresçam para chegar na faculdade, para depois atacar. Ele sabe que quanto mais cedo ele desconstruir a fé de uma criança, mais prejuízos nós teremos para o reino de Deus. Esta guerra está sendo guerreada. Agora, quando o irmão coloca o próximo, eu vou falar somente dessa questão da desconstrução da fé. Algo muito atual, algo que está acontecendo diariamente. Há uma tentativa de desconstruir a fé da próxima geração. Por exemplo, o seu filho, se ele for todos os dias à escola, durante a semana, ou durante o dia, melhor dizendo, ele tem 4 horas de estudo secular. No final do ano, o seu filho vai ter, em média, de 1.200 a 1.400 horas de estudo secular. E as escolas de hoje não são como as escolas de antigamente. E quando eu falo de que as escolas de hoje não são como as escolas de antigamente, eu não estou falando de português, matemática, história, não. Eu estou falando da vivência escolar. O que é a vivência escolar? A criança fica 4 horas convivendo ali na escola. E a vivência escolar está englobado desde o momento que ele entra na escola, o momento que ele passa na escola, o momento que ele sai na escola, junto com seus amigos na escola, dentro da sala de aula. Digamos que seu filho estude numa sala que tenha 30 alunos. São 30 famílias diferentes, 30 educações diferentes, 30 visões de enxergar talvez um mundo diferente. E as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas através dessa vivência escolar. Quando eu falo de vivência escolar, para resumir, eu falo desta experiência que o meu filho teve quando ele chegou em casa me dizendo: papai, agora lá na escola está tendo um desafio na hora do recreio. Ganha a menina que beijar mais menina e ganha o menino que beijar mais menino. Eu estou falando de vivência escolar. Eu estou falando de vivência escolar que diz que as crianças estão tendo acesso à pornografia antes da idade de 7 anos. E onde é que eles estão tendo acesso? Na escola, através de smartphones, comprado pelos próprios pais. Quando eu falo de vivência escolar, eu estou falando que abaixou a faixa etária das crianças que estão tendo acesso às drogas ou experimentando o cigarro pela primeira vez com 6 anos de idade. Quando eu falo de desconstrução de fé, eu estou falando que na escola há uma tentativa, direta ou indireta, de doutrinar os nossos filhos com humanismo, ateísmo, desconstrução da cosmovisão cristã. E aí nós podíamos entrar em muitos assuntos nesse aspecto. Mas preste atenção, uma criança que vai todos os dias à escola, no final do ano, ele tem de 1.200 a 1.400 horas de convívio escolar, certo? A mesma criança, se vier uma vez por semana à igreja, e geralmente os pais agora estão trazendo os filhos no domingo, quando trazem os filhos para a igreja, as escolas dominicais em muitos lugares já estão em extinção, mas se ele vem uma vez por semana à igreja, no final do ano,
ele vai ter, em média, 52 horas de estudo bíblico. Dá para competir? 1.400 horas com 52 horas? Mas saiu uma pesquisa bem atual, que diz que os pais não trazem os filhos à igreja cada vez que vem à igreja, os filhos ficam em casa. Então, uma criança cristã evangélica, hoje, tem, em média, de 38 horas a 42 horas de estudo bíblico na igreja, quando esta criança ainda tem a oportunidade de congregar numa igreja que dá esse entendimento. Então, nós estamos falando desse vazio teológico, nós estamos falando desse vazio da construção da fé. Eu estou falando que as crianças estão sendo bombardeadas de todos os momentos, e tem muito pai achando que dá para construir a fé pintando folhinha da Arca de Noé. Então, há esta tentativa de desconstrução. Por exemplo, dentro dessa tentativa de desconstrução, nós sabemos que hoje há um grande desafio. As crianças que nasceram, né, e estão congregando nas nossas igrejas, elas estão agora entre a geração Alfa e F5. Você sabe o que é a geração Alfa e a geração F5? Nós precisávamos de muito tempo para falar sobre esse assunto, geração Alfa e geração F5. Mas é a geração a qual nós estamos, né, ministrando, que são os nossos filhos. Resumindo, é a geração 100% digital. É a geração que tem, né, a oportunidade de estar num universo que nós não tivemos quando nós éramos criança. Mas é uma geração que está tendo acesso a várias fontes de alimento. É uma geração que está navegando por muitos lugares que nós, talvez, ficaríamos escandalizados se tivéssemos esse entendimento. Nós estamos ministrando para uma geração que não é uma geração que está recebendo somente o estímulo da escola dominical, ou do culto infantil, ou da igreja, mas uma geração que está sendo bombardeada de todos os aspectos. Antes, se perdia os filhos na praça, na rua. Hoje, tem muito crente perdendo o filho dentro de casa. Por quê? Porque não há esse entendimento. Esses dias atrás, eu fui dar uma palestra em São Paulo, acredito que foi, e estava falando sobre isso, sobre essa tentativa de desconstrução, e uma irmã veio falar para mim, pastor, eu preciso de um conselho, de uma orientação. Daí ela falou o nome da menina, que eu não me lembro agora, mas assim, pastor, eu não sei o que eu faço, cada vez que eu venho para a igreja, eu tenho que trazer o tablet dela, porque se eu não trago o tablet, ela chora, ela fica muito braba, e eu dou o tablet, então ela fica quietinha no culto, e aí eu participo do culto, mas eu não consigo porque ela já está viciada, eu não sei o que eu faço. Eu perguntei assim, quantos anos tem a sua filha? Ela falou, não, pastor, não é minha filha não, é minha neta, ela tem 2 anos e meio. É o que está acontecendo, né? Então, a falta desse entendimento de todos aqueles sintomas que eu falei, a essa tentativa de desconstrução. E aonde eu falo para os pais. Há muitos pais que vão colher um fruto amargo da negligência, né, da terceirização da educação. Mas vamos lá, em que aspectos há essa desconstrução? Eu vou trazer só alguns exemplos, né, porque a hora passa muito rápido. Coloca ali um exemplo. Eu vou falar da desconstrução. Há várias tentativas de desconstrução. Primeiro, identidade, né, tentam desconstruir a identidade. Uma outra tentativa, a desconstrução da questão da família, e até mesmo a desconstrução do propósito. E depois nós vamos ver que é uma guerra realmente espiritual, né? Porque é essa tentativa da desconstrução da cosmovisão cristã, da maneira de chegar ao mundo conforme, né, a palavra de Deus. Mas esse livro é um livro que saiu agora, chamado Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. É um livro lúdico, bonito, colorido. E dentro do livro, claro que eu não trouxe para resumir a palestra, mas a gente analisou o livro numa visão cristã e apologética. Interessante que hoje precisa de apologia para as crianças, né? Apologética cristã, defesa da fé para as crianças. Então, dentro desse livro, nesta visão, está escrito assim: há muito tempo atrás, as famílias eram assim, papai, mamãe e filhos. Hoje é diferente. E começa a trazer a desconstrução da família.
e apresenta aproximadamente 23 tipos de família, dizendo que a família pode ser mamãe e mamãe, papai e papai, mas também pode ser papai, papai, papai e uma mãe, pode ser 3 mães e um pai. O importante é que há esse entendimento da desconstrução da família. Nós sabemos que isso não é verdade, mas as nossas crianças ainda têm dificuldade nisso. Dias atrás eu estava palestrando em um lugar e chegou uma mãe e disse: pastor e tal, olha o que aconteceu comigo. A minha filha de 3 anos de idade, o que me espanta é que são idades bem pequenas, né? 3 anos de idade, chegou em casa me chamando de mentirosa. Eu falei assim: meu Deus, me chamando de mentirosa, deu vontade de dar uma repreensão, mas o Espírito Santo me fez, né, entender que eu deveria perguntar por que ela achava que eu era uma mentirosa. E a irmã contando assim para mim, não, e ela disse: mamãe, você é uma mentirosa porque você fica me dizendo que Deus criou a família, que a família é papai e mamãe, mas a minha professora mostrou um livro para mim que a família não é assim não, que a família tem vários outros tipos de família. Então a senhora é uma mentirosa. Então nós estamos falando dessa questão da desconstrução. Um outro livro, olha o título desse livro, Meus Dois Pais. É um livro lúdico, direcionado para a faixa etária de 4 a 6 anos, que é a idade esponja, que é a idade dos estímulos, que é a idade que eles entenderam que para desconstruir tem que investir nessa idade, dos 4 até os 6 anos, ou dos 3 até os 6 anos. É uma das idades mais negligenciadas da igreja, mas é a idade que eles entenderam que para desconstruir tem que investir nessa idade. Então, ele traz esse livro, Meus Dois Pais. Olha um outro livro. Pode colocar o próximo. Esse aí nem é mensagem subliminar, esse aí é mensagem direta. Talvez os irmãos não vão ler, mas eu vou ler para vocês. Qual é o título do livro? O pato que não gostava de namorar com a pata. É bem isso. Mas ali está, né? O pato que gostava de namorar com outro pato. E eu vou resumir o livro. Diz que um pato gostava de namorar com outro pato, e por isso era discriminado na fazenda, mas que ele... os pais chegaram para o pato e perguntaram: por que você está namorando com um pato e não com uma pata? E aí ele diz: eu decidi namorar com outro pato. Todo mundo que é psicólogo, psicopedagogo, trabalha na área de educação da família, de crianças, sabe que a criança tem a fase da fantasia, da fase da construção, que sai do abstrato para o concreto, que faz essas alegorias, que faz essa ligação entre o indivíduo e o elemento. E ali, então, eles estão usando o pato para materializar esse conceito, que a criança, sim, pode decidir namorar com quem eles querem, independente da idade. Eles estão dizendo isso. Mas a minha palavra, a Bíblia, a sua palavra, diz que ainda nós somos autoridade de Deus sobre a nossa família. Amém? Nós ainda somos autoridade de Deus sobre os nossos filhos. Vamos seguir. Olha um outro livro. Esse livro, ali fala, né, que o primeiro conto de fadas sobre o amor entre 2 mulheres é brasileiro. E o título do livro é A Princesa e a Costureira. Vou resumir o livro. Esse livro está em muitas livrarias, escolas. E é o seguinte: a princesa vai casar, precisa fazer um vestido de noiva, vai até a costureira, olha para a costureira, se apaixona, deixa o príncipe e casa com a costureira. Simples assim. E esse livro trabalha a questão do lúdico, do castelo, né, do príncipe, da princesa, desconstrói todo esse entendimento da fantasia da criança. A autora desse livro não tinha dinheiro para publicar esse livro. Sabe o que ela fez? Ela lançou uma vaquinha na internet. Quando ela lançou a vaquinha na internet, ela mesma conta que em 24 horas financiaram o projeto dela. E quando li isso, eu me espantei. Porque o inferno financiou esse projeto em 24 horas. E tem pai que acha caro comprar uma lição de escola dominical para o filho. Tem pai que acha caro que é comprar uma camisa para o congresso. Tem pai que acha caro comprar uma Bíblia para o filho. Tem pai que acha caro levar o filho para um retiro da igreja. Tem pai que acha caro tudo e não investe. E esta falta de investimento, infelizmente, vai fazer você colher um fruto amargo da sua negligência. Se o inferno está investindo em projetos para desconstruir a fé dos nossos filhos, nós, pais cristãos, precisamos investir em projetos que construem a eternidade para os nossos filhos. Há pai que passa o ano todo que não dá uma oferta para o departamento infantil. Não investe, né, nessa construção da fé.
eu tive acesso de uma carta de uma mãe. Essa carta cortou o meu coração. A mãe escreveu uma carta pedindo perdão para o departamento infantil da igreja. E ela começa assim, quero pedir perdão para o departamento infantil da igreja, porque os meus 2 filhos, né, que eu criei na igreja, eles nunca puderam participar de nada, porque tudo eu achava muito caro, tudo eu murmurava, era um retiro eu murmurava, era uma camisa para o congresso eu murmurava, tudo eu achava muito caro. Mas esta semana, os meus 2 filhos compraram uma passagem de avião cada um para ir para o Rio de Janeiro, compraram todas as fantasias e vão desfilar na escola de samba lá do Rio de Janeiro. E quando eu vi eles fazendo tudo isso, o Espírito Santo me fez lembrar, eu podia ter investido muito mais nos meus filhos. Que nós possamos investir muito mais. Amém? Que nós possamos investir muito mais, porque há uma tentativa de desconstrução. Coloca o próximo lá. Quando nós falamos de desconstrução, eu trouxe só um livro ali, os irmãos não vão enxergar, mas é um livro de português. E esse livro de português está escrito assim, no livro de português, não sei porquê, mas está escrito, beterraba, raba, raba, quem é um diaba, leta, 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 quem rara é um capeta. E fala lá sobre isso. Quando eu falo desta questão espiritual, o que mais me espanta é que ainda tem crente, e eu vou falar, tem pai que ainda investe, né, e deixa os filhos participar de Halloween, Dia das Bruxas. O que eu vejo de pai crente comprando fantasia para o filho ir para o Halloween da escola, diz, não é cultural, leva nota. Gente, nós devemos reprovar tudo aquilo que Deus reprova e amar tudo aquilo que Deus ama. E isso não deve, né, ser incentivado numa igreja, numa casa, né, de crente, né, que temos temor a Deus. Então, o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, as nossas crianças, elas nunca foram tanto, né, ou quanto mais secularizadas e relativas. Vocês sabiam disso? Que os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados nessa visão tanto secularizada, como também relativa. Vamos agora explicar, né, essa questão do pluralismo também social. Nós, crentes, né, e que já estamos aí com a nossa mentalidade formada a partir dos 20 anos de idade, ou 30 anos, dificilmente alguém consegue desconstruir a nossa fé. Nós já temos as nossas, né, bases da nossa fé firmada. Mas há uma tentativa de fazer com que a fé da próxima geração realmente seja destruída. Então, quando eu falo de que os nossos filhos eles estão secularizados, os nossos filhos não veem o evangelho da maneira como nós vimos ou da maneira como nós vemos. Uma outra coisa, quando nós falamos da questão do relativismo, os nossos filhos já não creem, né, na Bíblia de uma verdade absoluta. É uma verdade relativa. A igreja tem uma verdade, o espiritismo tem uma verdade, o islamismo tem uma verdade, todo mundo tem uma verdade, dependendo da maneira como nós olhamos essa verdade, no fim todo mundo vai para o céu. Então, os nossos filhos estão, sim, sendo bombardeados nessa questão do relativismo. Há crianças que não acreditam mais que Deus criou o homem. Há crianças que também não acreditam que o mundo foi criado por Deus. E vocês podem pensar, mas isso aí é impossível. Está, sim, cheios nas nossas escolas bíblicas dominicais, os nossos cultos infantis, quando nós damos oportunidade para os filhos dos nossos irmãos, ele diz, olha, eu não creio mais dessa maneira. Esses dias atrás nós estávamos falando sobre a criação do mundo no discipulado, que Deus criou todas as coisas, uma doutrina fundamental da nossa fé. Um filho de obreiro que nós conhecemos levantou o dedo e disse, pastor, eu não creio mais dessa maneira, eu não creio que Deus criou o mundo. E nós perguntamos, em quem você crê? E ele falou de uma forma tão convicta da teoria que ele aprendeu através da internet. E na minha frente ali estava um caso de uma criança que desconstruiu já a sua fé. Nós estávamos uma irmã estava me contando que estava num retiro de filhos de pastores, na idade até 12 anos, e ela começou a tocar o louvor e tal. E quando ela, né, deu a palavra, ela disse, que legal que nós estamos aqui, que bênção, que privilégio, nós estamos na casa de Deus, é o melhor lugar que nós podemos estar. Ela disse que o menino levantou o dedo e disse assim, só se for para você, porque eu estou aqui obrigado, porque o meu pai é pastor. Então, nós estamos vendo esses ataques espirituais. O que tem de criança, filho de crente, que ainda não nasceu de novo, que não consegue verbalizar uma oração, e que está na igreja porque não tem outra
não tem autonomia para estar em outro lugar. Eu, às vezes, atendo crianças no gabinete pastoral, quando eles dizem, olha, pastor, eu estou na igreja porque meu pai está, porque a minha mãe está, eu ainda não tenho idade, mas o dia que eu puder, não vai ser aqui que eu quero estar. Então, essas questões estão acontecendo. Por quê? Por causa da questão da desconstrução da fé. Vamos seguir. Quando eu falo da desconstrução da fé, pode colocar o próximo, eu acredito que Deus está levantando a igreja, pastores, obreiros, pais e mães com essa missão. Enquanto o diabo está tentando desconstruir, Deus está nos dando estratégias para construir a fé da próxima geração. Amém? Nós não criamos os nossos filhos e nem os nossos netos para povoar o inferno. Não. Nós criamos os nossos filhos, nós criamos os nossos netos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa geração. Então, quando eu falo de construção de fé, eu estou falando de algo muito mais sério do que nós podemos imaginar. A construção de fé não acontece somente contando histórias bíblicas. A construção de fé não acontece somente obrigando a criança a vir à igreja. A construção de fé não acontece somente, criando crianças religiosas, crianças que aprenderam talvez estar aqui no nosso meio, mas porque ainda não nasceram de novo. E dentro desta questão da educação cristã, hoje se fala da síndrome das crianças igrejadas. Olha que nós estamos estudando agora, nos seminários que estamos participando. A síndrome das crianças igrejadas, que é a crise da quarta geração. É o que está acontecendo com a Igreja Assembleia de Deus. Nós já somos a quarta geração de 10. Então, é a grande problemática de hoje em dia, que são as crianças que nasceram na igreja, cresceram na igreja, foram apresentados na igreja, mas agora saiu a estatística que diz que de todas as crianças que crescem na igreja, foram apresentadas na igreja, estão na igreja até a sua pré-adolescência, 65% se desviam ao completar 16 anos de idade. Então, é um grande desafio. Mas eu acredito que nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja que a igreja faça. Estamos aqui sentados para ouvir. E eu acredito que através dessa palavra, nós vamos nos levantar ainda mais para construir a fé dos nossos filhos. Amém? Nós não iremos perder a próxima geração. Nós não iremos perder os nossos filhos. Então, nós estamos aí trabalhando nessa questão da construção da fé. Vamos lá. Como é que nós construímos a fé? Ali é uma imagem, onde a mãe recebe um monte de dardo, e aonde a criança está debaixo de um escudo e também um monte de dardo. E ali fala de quê? Fala de proteção espiritual. Amém? Fala sobre autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Fala sobre a autoridade que Deus nos dá biblicamente, do pai e da mãe, ser o quê? Ser aquele que vai influenciar, ser aquele que vai direcionar, vai ser aquele que vai proteger. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa, e quando veio as sentenças sobre aquele povo, Deus disse, olha, vocês vão pegar o Nelo e o cordeiro, vou colocar o sangue nos umbrais da porta. Isso fala muito forte. O diabo está tentando atacar a família, está tentando atacar os nossos filhos, mas ainda existe sangue nos umbrais das nossas portas. Ainda existe cordeiro sobre a nossa mesa. Ainda existe presença de Deus. Ainda existe aqueles que entenderam que não vão negociar a fé dos nossos filhos. E quando eu falo sobre isso, sobre proteção da família, e ali depois eu vou entrar rapidamente, nos próximos slides, mas quando eu falo de família, eu lembro de duas famílias na Bíblia. Duas famílias, bem pertinho uma da outra ali. Eu lembro da casa de Ana e lembro da casa de Eli. São duas famílias que a Bíblia deixa bem claro para dar direcionamento para nós que somos pais. Quando nós vemos a casa de Ana, e o que seria a casa de Ana, e todos nós sabemos, a casa de Ana é a casa onde a oração. A casa de Ana é a casa onde o altar de Deus é levantado. A casa de Ana é a casa de Ana
que entende, né, a mãe e o pai que entende, que precisa interceder pelos filhos. Antes mesmo de nascer, Ana dizia, se tu me der, eu vou devolver para ti. A casa de Ana é casa onde tem investimento. A Bíblia diz que todos os anos, Ana ia levar uma túnica para Samuel. A casa de Ana é a casa que projeta os planos de Deus para a vida dos filhos. A casa de Ana é a casa que tem discernimento espiritual. A casa de Ana é a casa que gera espiritualidade, né? Olhando nesse aspecto, a Bíblia diz que ela não podia gerar filhos, mas quando ela orou, quando ela buscou, quando ela, né, clamou a Deus, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele para o ministério. O que nós entendemos? Que a casa de Ana é a casa que projeta os filhos para Deus, né? A casa de Ana é a casa que entende que o filho pode ter o melhor diploma, nós podemos dar a melhor herança, podemos fazer que eles estudem, né, na melhor faculdade, mas se o nome deles não estiver escrito no livro da vida, nós não fomos vitoriosos. A casa de Ana é a casa que entende que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, e que muitas vezes há renúncia. A Bíblia diz que Ana entregou o filho para o sacerdote. Mas, por outro lado, nós vemos a casa de Eli. E a casa de Eli é uma casa que, infelizmente, significa a casa da negligência. A casa onde se perdeu a visão espiritual, a casa onde se perdeu a autoridade. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou na casa de Eli, porque Deus vai se manifestar, tanto na casa de Ana, como também na casa de Eli. Mas quando Deus se manifestou na casa de Eli, Deus disse assim, Eli, por que tu honras mais os teus filhos do que a mim? Eli, por que você viu os teus filhos fazendo coisas erradas e não corrigiu? Eli, por que você viu os teus filhos fazendo coisas erradas e não colocou limite? E ali veio uma sentença terrível sobre a casa de Eli. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos ser casa de Ana, investir nos nossos filhos, na espiritualidade dos nossos filhos, porque a voz de Deus vai se manifestar também na casa de Ana. E quando a voz de Deus se manifestou na casa de Ana, trouxe o quê? Trouxe bênção, multiplicação dos filhos. O que nós entendemos com isso? Nós não podemos ser negligentes na formação espiritual dos nossos filhos. Se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Se você faz culto doméstico, faça mais. Invista naquilo que realmente é importante. Então, como nós, pais, podemos transformar os nossos filhos em vencedores espirituais? Faltam 10 minutos, vou encerrar no horário, mas eu quero, né, falar sobre isso. Como nós, pais, podemos transformar os nossos filhos em vencedores espirituais? E quando eu falo isso, eu falo de pensar realmente naquilo que é eterno. Amém? Eu vejo que, muitas vezes, os pais dão tudo para os filhos. Né? Principalmente agora, o dia da criança. A gente dá tudo, quando a gente tem condições, a gente dá. Mas eu sempre digo que, muitas vezes, investimos muito naquilo que é material e esquecemos de investir naquilo que é espiritual. E eu digo que, hoje em dia, a crise dessa geração não é presente, é presença. Né? Então, hoje em dia, se você puder dar presença, é melhor do que presente. Então, como que nós podemos né, transformar os nossos filhos em vencedores espirituais? Coloca o próximo. É o beabá, né? O coração da criança é de quem chegar primeiro. Amém? Você está chegando primeiro no coração do seu filho? Você está chegando primeiro no coração da sua filha? Você está chegando primeiro no coração do seu neto? Você está chegando primeiro no coração da sua neta? Por isso que Deus estava dizendo, né, ali para o povo de Israel, o discipulado prático da família. Eu acho muito interessante isso. Quando diz, olha, eu vou dar uma estratégia. Vocês vão conversar, amém? Tem pai que não conversa mais. Né? Tem pai que não se comunica mais com os filhos. Ele está falando só, vocês vão conversar. É isso que a Bíblia está falando. Vocês vão inculcar, vocês vão conversar com os vossos filhos. Em que tempo vocês vão conversar com os filhos? Olha, ao redor da mesa, amém? Mesa fala de comunhão. E se existe uma coisa que precisamos restaurar hoje em dia na família moderna, é o poder da mesa. Vocês sabiam disso? O poder da mesa. Hoje em dia, a família moderna, o pai está almoçando na mesa, a filha no sofá, o filho na sala, o outro na internet. Ou quando nós estamos, né, almoçando na mesa, nós estamos comendo e respondendo WhatsApp, Facebook, Instagram,
né, as pessoas lá do outro lado do mundo, e esquecemos que as pessoas mais importantes estão ao palmo diante dos nossos olhos. E hoje nós estamos num mundo tão tecnológico, que estamos perdendo o poder da mesa, o poder do toque, o poder do olho no olho, o poder da conversa, o poder da comunicação. Lá em casa a gente fez uma coisa, depois que a gente recebeu um alerta de Deus, né? Nós temos uma caixa, e o meu filho teve um celular somente agora, com 11 anos de idade, e tem, né, que a gente entendeu que isso era importante para preservar. Então, a gente, né, quando chega em casa, para sentar na mesa, temos uma caixinha, e todos os nossos celulares vão para dentro daquela caixa, porque as pessoas mais importantes para mim estão diante de mim, ali, ó, minha esposa e meu filho. E é isso que Deus estava falando. Vocês devem conversar sobre Deus assentado na mesa. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de partilha, a mesa é lugar, tem um poder tremendo na mesa, no toque, no olhar, no dizer o que você, como é que foi a sua escola hoje, o que aconteceu lá na sua escola. Então, é muito importante. Mas Deus, Ele orienta o povo dizendo, não é só na mesa. Ele vai dizendo, olha, vocês vão ter que falar assentado à tua casa, andando pelo caminho, amém? E ele vai dizendo, deitando-te e levando. O que isso quer dizer, gente? Isso está dizendo de devocional em família. Quando a criança acorda, o pai chega lá, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. E quando a criança vai dormir, vamos orar agradecendo por tudo aquilo que Deus fez nos dias de hoje. O que Deus está dizendo é que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos, o primeiro pensar enquanto se acorda, e o último pensar antes de dormir. É isso que Deus estava dizendo. Mas hoje nós estamos vendo a família moderna dormindo com a televisão ligada. Liga lá a televisão, você dorme, pronto. Televisão ligada, não tem esse momento a qual Deus estava orientando. É tão interessante, é tão simples, não precisa reinventar a roda. É só observar o que a palavra está dizendo. Vocês vão conversar com os vossos filhos, sentado na mesa, andando pelo caminho, quando se levantar e quando deitar. E o que isso quer dizer? Que vocês devem discipular de uma maneira prática, amém? Então, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Eu fiz esse propósito no meu coração desde quando Jesus nasceu. Eu dizia, eu quero chegar primeiro. Né? E um dia ali no colégio, ele chegou em casa, eu estudava ali no colégio Pedro Monteiro, né? E ele chegou em casa, ele tinha 4 anos de idade, ele disse assim, papai, hoje eu aceitei Jesus. Tu aceitou Jesus? Me conta como é que foi. Era Páscoa, semana de Páscoa. E eles fizeram ali uma atividade de Páscoa, e as professoras falaram sobre o verdadeiro significado da Páscoa, e ele tinha 4 anos de idade, e o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele entregou Jesus, né, o coração com 4 anos de idade. Você pergunta para ele hoje, quando é que você aceitou Jesus, Gessé? Lá na quadra do colégio do professor, lá do pastor Pedro Monteiro, lá com a professora tal, eu entreguei meu coração para Jesus. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Não descanse enquanto você não vê que o Espírito Santo gerou no seu filho um novo nascimento. Não descanse enquanto você não perceber que Cristo foi gerado na alma e no espírito do seu filho. Não descanse. Porque nós precisamos entender. Se nós não chegar primeiro, outros vão chegar. Se nós não marcar os nossos filhos, outros marcarão. Dias atrás eu dei carona para uns jovens do centro de recuperação e tal, que eles foram fazer uma atividade, e eu perguntando para eles, como é que vocês caíram no mundo da droga? Ele falou, eu caí com 8 anos, outro com 9, outro com 12. E eu perguntei para o 8, como assim com 8 anos de idade? Assim, pastor, eu era da igreja e tal, mas a minha mãe não me dava limites, a minha mãe não me orientava, e eu tinha alguns amigos, e esses amigos me ofereceram cigarro pela primeira vez, mas a minha mãe nem percebeu que eu estava fumando, e eu dizia que não queria ir para a igreja, ela dizia, não precisa ir mesmo e tal, e chegou a um ponto que eu me envolvi nas drogas, e com 15 anos de idade eu já estava irrecuperável. Eu fiquei pensando, quanta negligência, quanta falta de discernimento, quanta falta de temor. Se nós, pais cristãos, não chegarmos primeiro, outros chegarão. E eu decidi chegar primeiro. Quantos decidiram chegar primeiro?
Talvez eu esteja falando aqui para irmãos que já são avós. Há um poder tremendo na educação da avó e do avô. A Bíblia diz isso, né, gente? Timóteo, que sabia as Sagradas Escrituras desde muito pequeno, a qual a avó e a mãe não negligenciaram a sua, né, vida espiritual. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Amém? Como podemos transformar os nossos filhos em vencedores espirituais? Coloca o próximo ali. Primeira coisa, não tem como fugir disso, sendo exemplo. Amém? Sabe qual a maior pregação que a criança aprende? Não é o sermão da montanha, e nem tampouco uma pregação cheia de homilética, hermenêutica, oratória e tal, e regras, não. A maior pregação para uma criança é o nosso exemplo. Pronto. Porque a criança aprende não pelo aquilo que ele ouve. A criança aprende pelo aquilo que ela observa. Então, quando nós estamos trabalhando com construção de fé, principalmente a faixa etária até os 7 anos de idade, nós temos que vigiar muito. Vigiar muito. Eu sempre digo isso, que eu tenho que pisar tão firme que o meu filho possa pisar nas minhas pisadas, sem errar, porque ele vai entender que eu estou pisando em direção ao céu. Ele talvez nem sabe nada de Bíblia, né? Muitas crianças não sabem nem ler. Mas se nós pisarmos firmes diante, né, da palavra de Deus e irmos firmes, sendo exemplo, ele vai colocar o pezinho em cima do nosso pé, sem errar, sem medo. Por quê? Porque nós estamos entendendo que nós estamos conduzindo os nossos filhos para a eternidade. Então nós temos que ser exemplo. Por que nós temos que ser exemplo? Coloca o próximo lá. Lembra uma modinha que tinha tal mãe e tal filha? Né? Que a mamãe usava toda uma roupa e a filha com o mesmo tecido, né? Uma modinha. Tal mãe, tal filha, até trouxe ali uma imagem, coloca ali, aquela modinha ali, tal mãe, tal filha, né? Porque fala sobre isso, fala da cópia, de copiar, de ser exemplo. Tal mãe, tal filha, mas olha outra foto. Tal pai, tal filho, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. Que as maiores marcas que nós podemos deixar, não é no exterior. As maiores marcas que nós podemos deixar nos nossos filhos é no caráter, é na alma, é no espírito. Nós precisamos marcar os nossos filhos, amém? Com a eternidade. Os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Seu filho pode seguir o seu exemplo? É só para nós meditarmos. Será que meu filho pode seguir meu exemplo? Será que a minha palavra é reprovada pela minha atitude? E meu filho é muito observador e eu acredito que ele é igual aos filhos de vocês. Eles observam muito. E às vezes não materializam as suas dúvidas ou os seus questionamentos, mas dentro deles eles sabem quando nós pisamos na bola ou quando nós erramos, né? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser exemplo. A primeira Bíblia que o nosso filho lê, não é essa daqui não, tá, gente? A primeira Bíblia que o nosso filho lê é a nossa vida. Amém? Se eu orar, ele também vai orar. Se eu ler a Bíblia, ele também vai ler a Bíblia. Se ele vê eu amando vir para a igreja, ele também vai amar vir para a igreja. Se ele me observar que eu sou alguém que construo a minha vida adorando, servindo a Deus, vindo para a igreja com alegria no meu coração, ele vai seguir o meu exemplo. A grande questão é que tem pais que desconstroem esta identidade da igreja. Sim, há muitos pais que desconstroem essa identidade da igreja. Né? Uma certa vez, quando eu estava pastoreando uma igreja, um irmão chegou e disse: pastor, visita a minha filha, tal, porque ela saiu da igreja, não quer mais saber de vir da igreja e tal. E eu perguntei para um pastor que foi antes de mim, você já foi visitar fulano de tal lá? Eu já fui, mas ela não quer nem saber da igreja e tal. E eu fui visitar ela e perguntei, olha, tal, e conversei, vamos lá no culto. E ela disse assim: pastor, naquela igreja eu nunca mais coloco os meus pés. Eu disse: mas por que você não vai colocar os teus pés mais na igreja? O que aconteceu? E ela disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela falou assim: eu cresci ouvindo o meu pai dizendo que naquela igreja não tinha ninguém que prestasse.
Eu cresci ouvindo meu pai dizendo que o pastor não era de confiança. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo que a igreja, toma cuidado com fulano, toma cuidado com fulano. Se ninguém presta, o que eu vou fazer lá agora? Tem muitos pais que não têm entendimento e ficam falando mal da igreja, mal do pastor, mal do ministério, mal de tudo, na frente da criança, ao redor da mesa, fala tudo, despeja tudo. A criança, às vezes, não tem maturidade para dividir, né, o humano do espiritual. E tem muitos pais, por falar tão mal da igreja, desconstrói essa identidade da igreja, que diz assim, quando eu crescer, eu vou em qualquer outro lugar, menos na igreja. Eu sempre digo que na igreja, sim, vai ter problema, vai ter dificuldade, somos todos humanos e erramos. Mas o meu filho, quando ele tiver entendimento, discernimento, ele vai saber que, né, ele pode dividir as coisas. Mas enquanto ele é criança, eu digo para ele, vamos para a igreja, porque na igreja é o lugar onde Deus vai falar conosco. Vamos para a igreja, porque na igreja é o lugar onde nós vamos sentir a presença de Deus. Vamos para a igreja, porque lá na igreja é onde você, né, pode estar em família. Existem 2 lugares que os nossos filhos devem ser apaixonados em estar. Primeiro lugar, a nossa casa, amém? Eu sempre digo isso. O meu filho deve ter paixão de voltar para casa. Ele pode ir para o melhor parque de diversão, mas lá no parque de diversão ele diz, vamos para casa, papai, vamos para casa. A nossa casa deve ser o melhor lugar para os nossos filhos. Amém? Precisamos construir esse entendimento. Os nossos filhos precisam amar estar em casa. E o outro lugar, os nossos filhos devem ser apaixonados pela igreja. E quem é que constrói essas 2 paixões? Somos nós. Agora tem gente que acorda, diz, hoje eu tenho que ir para o culto. Meu Deus, não, vou para o shopping. Hoje eu tenho que, não, vamos em tal lugar. Não, os nossos filhos devem entender que nós fizemos renúncias pessoais. Nós fizemos renúncias, até mesmo das nossas vontades. Por quê? Porque nós entendemos que o reino de Deus e a sua justiça deve ser colocado em primeiro lugar. Amém? Os nossos filhos devem ter desejo de congregar. Isso, né, nós aprendemos aí. Nossos filhos seguem os nossos exemplos. Para encerrar, estou quase encerrando, vamos lá. A maior pregação que podemos fazer para os nossos filhos é o nosso exemplo. Amém? Pode colocar o próximo. Ali eu trago essa frase. Os maiores evangelizadores do mundo se chamam pai e mãe. Nenhuma pregação, música ou retiro espiritual supera um exemplo bem dado. Amém? Pode seguir o próximo. E uma outra maneira de criar nossos filhos espirituais, né, vencedores espirituais, é priorizando o espiritual. Amém? Você prioriza o espiritual? Quantas horas de televisão seu filho tem por semana? Quantas horas de videogame seu filho tem por semana? Quantas horas de internet o seu filho tem por semana? Quantos minutos de oração você faz com o seu filho? Então, priorizar o espiritual é, né, entender que podemos fazer tudo isso. Claro que podemos. Nós não estamos, né, no tempo da caverna, não. Podemos fazer tudo isso. Podemos ter tudo isso. Mas, além de tudo isso, no nosso tempo, tem tempo para Deus. Tem tempo para cultuar em família. Tem tempo para priorizar o espiritual. E quando as nossas crianças, né, elas entendem isso, quando as nossas crianças percebem isso, nós temos muitos frutos, né, para a glória de Deus. Eu quero contar só um testemunho. Quando a gente voltou da missão, e nós fomos assumir a congregação do Cristo Rei, e no primeiro culto, teve um culto muito espiritual, um culto muito, né, de Deus, assim, os irmãos se alegravam, falavam em línguas, né, como acontece em todas as igrejas aqui de Sara. Mas o meu menino nunca tinha visto esse mover, porque lá em Portugal, a coisa mais contida, coisa mais, né? E foi a primeira vez que ele viu, por exemplo, uma irmã falando em língua, batendo palma, né, chorando. Foi um culto muito abençoado. E quando ele olhou para aquilo, ele olhou para minha esposa e falou assim, mamãe, o que é isso? Ela perguntou, mamãe, o que é isso? Ele tinha 4 anos de idade. E a minha esposa falou, isso aí é a presença do Espírito Santo. Isso aí é quando o Espírito Santo vem, às vezes os crentes, né, ela explicou ali na teologia dela. Então a pessoa se alegra tanto que ela fala em outra língua, às vezes chora e tal, mas não te espanta, que é uma coisa muito boa. É uma coisa boa. E daí quando a minha esposa disse que terminou, que falou que era uma coisa muito boa,
Ele olhou para minha esposa e disse: mamãe, se é bom, eu também quero. Eu posso receber? Ele tinha 4 anos de idade, ali na congregação do Cristo Rei. A minha esposa falou: sim, claro que pode receber. E ele sempre foi muito direto, ele falou assim: então ora por mim que eu quero. A minha esposa orou ali por ele no culto, nada aconteceu naquele momento, fiquei atendendo os irmãos depois do culto, ela esqueceu de me contar o que aconteceu. Mas eu lembro que naquela semana estava muito quente aqui em Sara. E as janelas lá da casa estavam abertas, e ele estava lá no quarto brincando com os carrinhos, que ele gostava muito de brincar com o carrinho. E ele estava brincando com o carrinho. Lá na cozinha, a minha esposa ouvia ele dizendo em voz alta assim: Jesus, eu te amo. E ele brincando com o carrinho. Ele diz assim: Jesus, tu é lindo. E daí ele falando assim: Jesus, eu quero ser teu amigo. E fazendo o culto dele ali. E ele diz assim: Jesus, a minha mãe disse, que o Espírito Santo existe. Ele falando: Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. E ele falando assim: Espírito Santo, se tu existe mesmo, como a minha mãe falou, uma criança usando as expressões dele, entra por essa janela. E quando ele falou, entra por essa janela, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. O céu é para os nossos filhos. O Espírito Santo é para os nossos filhos. A presença de Deus é para os nossos filhos. A eternidade é para os nossos filhos. Então ajude o seu filho a viver momentos de fé. Crie esta atmosfera espiritual na tua casa. Que o teu lar seja um lugar onde existe movimento do céu, barulho do céu, presença do céu, fogo do céu, impacto do céu. Que a tua casa seja um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Eu ainda acredito que Deus ainda batiza os nossos filhos com o Espírito Santo. Eu ainda acredito que os nossos filhos podem ser marcados de uma maneira tão especial por Deus, que eles não terão desejo pelas coisas do mundo. Eu ainda acredito que os nossos filhos, sim, poderão nascer de novo e ter um impacto tão tremendo do céu, que eles irão alcançar lugares que nós não alcançamos, e ser usados por Deus ainda mais do que nós somos, e em lugares que ainda nós não fomos, e provar de coisas que nós ainda não provamos. Por quê? Porque nós estamos entendendo que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estão me dando a oportunidade para orar, nós vamos orar. Vamos se colocar em pé, amém? Eu quero que você pense agora no seu filho e na sua filha. Feche seus olhos. Eu tenho colocado isso como prioridade. Sabe qual é a maior herança que eu posso deixar para o meu filho? Não é o meu carro. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho não é o meu dinheiro. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho nem é o estudo dele, não. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho é a minha fé, é o meu Deus. Quem sabe que se Jesus demorar, nós vamos partir. Mas quando ele estiver aqui, e ele passar por algum momento de conflito, alguma luta, alguma provação, ele vai dizer: se fosse o meu papai, ele iria orar nesse momento. Se fosse a minha mamãe, ela iria orar. Que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos. E eu quero orar agora. E se você, por algum motivo, ainda não se despertou para esta realidade, que Deus possa te usar com estratégias, que Deus possa te usar com autoridade, que Deus possa te usar com autoridade, que Deus possa te usar, que você possa ser usado por Deus, para que tudo aquilo que o diabo esteja tentando desconstruir, desfazer, que você possa se levantar como autoridade de Deus e dizer: aqui não, os meus filhos estão destinados para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos orando agora, e nós te louvamos, Senhor, por todo esse impacto do céu que nós recebemos, por todo esse direcionamento vindo do céu, e nós oramos agora por cada um dos nossos filhos, Senhor. Nós oramos pelos netos dos teus filhos que estão, nós oramos por cada irmão, por cada irmã, que a nossa casa possa ser um lugar onde a tua presença se manifesta, que a nossa casa pode ser um lugar onde ainda existe movimento
movimento do céu, o barulho do céu, que a tua presença esteja nas nossas casas. Cobre a tua família, Senhor, cobre a nossa família debaixo do teu sangue. Nos dê estratégia, nos dê discernimento, nos dê autoridade, porque nós não queremos ir para o céu sozinho. O céu é o destino dos nossos filhos, dos nossos netos, e se o Senhor não voltar, dos nossos bisnetos. Toda a nossa geração te servirá, e toda a nossa geração terá o prazer de te servir. Nós te louvamos por este momento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nos abençoa, para que nós possamos ser bênção para a nossa família, e para os nossos filhos, em nome de Jesus, amém e amém.